Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa daqui é a nossa primeira aula virtual, certo? Nós vamos ter algumas aulas nesse formato, mas em breve, assim que essa situação toda passar, nós vamos estar juntos novamente em sala para continuar o nosso trabalho normal, ok? A continuação do nosso conteúdo aqui, ela vai se iniciar pelo estudo da tabela periódica. A tabela periódica no livro de vocês, ela está nas aulas de número 10 e 11, certo? Então nós vamos ter aqui dois vídeos com o estudo da tabela periódica. Nós vamos ter um primeiro vídeo teórico, em que eu explico o conteúdo, e um segundo vídeo, onde nós vamos resolver alguns exercícios de sala. Bom, nesse post onde você encontra esse vídeo, nós temos também a recomendação dos exercícios que você deve fazer do seu livro, a sua tarefa, ok? Bom, então vamos lá. Então, começando aqui, nós vamos para o estudo da tabela periódica, certo? Bom, então, começando aqui, a gente tem a imagem da tabela como ela é hoje, beleza? Mas antes de focar aqui nessa imagem, a gente vai passar para frente e aí nós vamos estudar algumas características dela e vamos usar essa imagem aqui da tabela como forma de consulta, ok? Bom, então, características principais dessa nossa tabela periódica. Eu diria que a principal característica está aqui, ó. Os elementos são organizados em ordem crescente de seus números atômicos. Então, o hidrogênio, que é o primeiro elemento que aparece lá em cima, ele tem o número atômico 1. Em seguida, o próximo elemento que estaria aqui é o hélio, possui número atômico 2, e daí em diante, ok? Então, ordem crescente dos números atômicos. Bom, a gente pode falar que essa nossa tabela, ela está organizada em colunas, que são chamados grupos ou famílias, e são 18 grupos, beleza? Que são as linhas verticais, nesse sentido. Então, essas são as famílias, os grupos. E nós temos também os períodos, que são as linhas horizontais, neste sentido, são 7 períodos, ok? Bom, então é importante a gente saber o seguinte, o que significa dois elementos estarem localizados no mesmo grupo, por exemplo, voltando aqui à tabela. O que significa lítio e sódio estarem no mesmo grupo, assim como os demais elementos? Elementos que estão em um mesmo grupo possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Isso é importante nós sabermos, ok? E o que significaria dois elementos estarem em um mesmo período, como por exemplo, potássio e cálcio estão localizados no mesmo período aqui, no quarto período. O que isso significa? Bom, isso significa que eles possuem o mesmo número de camadas na eletrosfera. E é justamente a quantidade de camadas do número do período no qual eles se encontram. Então, se eles estão no quarto período, significa que a eletrosfera deles possui 4 camadas. Se o hidrogênio está no primeiro período, significa que a eletrosfera dele possui uma camada. Os elementos que estão no segundo período possuem 2 camadas e assim em diante, ok? Bom, então algumas dessas famílias possuem nomes que é importante nós sabermos. Então, a família de número 1 é a chamada família dos metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, que apesar de estar aqui junto com esses elementos no primeiro grupo, ele não tem as características de um metal alcalino, ok? Ele está lá apenas em virtude da sua distribuição eletrônica ser semelhante à dos elementos da primeira família. A gente vai falar mais sobre isso, ok? Bom, os elementos do grupo 2 ou da família 2 são chamados de metais alcalino-terrosos. Então tá aqui, grupo 2, metais alcalino-terrosos. A gente dá um pulo agora e vem para essa parte aqui da tabela, ó, as famílias 13, 14, 15 e em diante, certo? Então a família 13 ou grupo 13 é chamado grupo do boro, a família 14 é chamada grupo do carbono, a família 15 é chamada grupo do nitrogênio, a família 16 chamada de grupo do oxigênio ou ainda família dos calcogênios. Por que isso? O grupo do boro, grupo do carbono, do nitrogênio, é basicamente porque eles são o primeiro elemento de cada um dos seus grupos. Então o boro é o primeiro elemento do grupo 13, logo o grupo 13 se chama grupo do boro. E assim por diante. Bom, aí lá na família 16, além de podermos chamá-los de grupo do oxigênio, nós podemos chamá-los de calcogênios. A família 17 é a chamada família dos halogênios. E a família 18, como estamos habituados a falar, é a família dos gases nobres, ok? Então estão aí algumas características gerais da tabela periódica e os nomes dos principais grupos. Bom, dando continuidade, a gente agora vai entrar numa parte importante do estudo da tabela, que é o seguinte: nós temos que saber fazer uma correlação entre a posição do elemento na tabela periódica e a sua distribuição eletrônica. Porque a posição dos elementos está associada à sua distribuição eletrônica e é isso que a gente tem que aprender agora, certo?
Para compreender isso, a gente vai tomar como exemplo aqui algumas famílias para ir avaliando a distribuição eletrônica dos elementos de cada uma dessas famílias. Começando aqui pela família dos metais alcalinos, a primeira família, certo? Então, excetuando o hidrogênio, o primeiro elemento que aparece lá é o lítio, e o número atômico do lítio é 3. Nós já tivemos aula de distribuição eletrônica, e aí a gente sabe que a distribuição eletrônica para esses 3 elétrons do lítio fica 1s2, 2s1. E aí a gente vai tomar aqui os próximos elementos da família do lítio, que estão aqui abaixo dele. Logo depois do lítio nós temos o sódio e o potássio. Seus números atômicos são 11 e 19. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do sódio e do potássio. Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica desses elementos fica dessa forma. Então, a distribuição do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E da mesma maneira, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, nós temos aqui essa que é a distribuição eletrônica do potássio. Aí eu quero que você perceba o seguinte. Qual é a camada de valência do lítio? O lítio tem a primeira camada e tem a segunda camada. A camada de valência é a mais externa. Se ele tem a primeira e a segunda, a mais externa é a segunda. Ok? E eu quero que você repare o seguinte, a camada mais externa é a segunda, e qual é o período no qual ele se encontra? Justamente no segundo período. Agora vamos avaliar aqui o sódio. Olha só, o sódio tem a primeira camada, tem a segunda camada com os subníveis SP e tem a terceira camada com o subnível S. Logo, a última camada dele, a camada de valência, é a terceira camada. Se nós voltarmos à tabela periódica, você vai perceber que ele está localizado justamente no terceiro período. Seguindo com o potássio, a camada de valência, a última camada dele é a quarta. Se voltarmos à tabela periódica, veremos então que o potássio está localizado no quarto período. Logo, fica claro aqui que a camada de valência de um elemento indica em qual período ele se encontra, certo? Então, no caso, está aqui, lítio, segundo período, sódio, terceiro, potássio no quarto período e assim por diante. Bom, agora outra coisa que nós devemos prestar atenção, que é a camada de valência do lítio é a segunda, e o subnível mais energético dele é o subnível S, que conta com um elétron. Já lá no sódio, é a terceira camada, mas também seu subnível mais energético é S1. O potássio também é S1. Isso é comum a todos os elementos da família dos metais alcalinos. Todos eles terão o subnível mais energético S1. Então, a gente pode generalizar a distribuição eletrônica da camada de valência dos metais alcalinos da seguinte forma: NS1, onde N indica qual é a sua camada de valência. No caso do lítio, o N vale 2, porque a camada de valência dele é a segunda. No caso do sódio, o N vale quanto? Vale 3, porque a terceira é a sua camada de valência. No caso do potássio, o N vale quanto? Vale 4, porque 4 é a sua camada de valência. Então, NS1 designa genericamente a configuração eletrônica da camada de valência dos metais alcalinos. E um detalhe para a gente prestar atenção, que é todos eles possuem apenas um elétron na camada de valência. Este é o único elétron da camada de valência do lítio, este é o único elétron da camada de valência do sódio e este é o único elétron da camada de valência do potássio. Nós vamos fazer o mesmo procedimento agora, só que um pouco mais rápido, para os metais alcalino terrosos, que são a família 2. Bom, então, o berílio tem número atômico 4, assim fica a sua distribuição eletrônica. O magnésio, número atômico 12, eis a sua distribuição eletrônica, e aqui é a distribuição eletrônica do cálcio. Quero que você perceba o seguinte: berílio, magnésio e cálcio. Lá na tabela periódica, aqui estão eles na mesma família, metais alcalino terrosos. Berílio, magnésio e cálcio, ok? Coisas para nós prestarmos atenção. A camada de valência do berílio é a segunda, e lá na tabela periódica ele está localizado no segundo período. A camada de valência do magnésio é a terceira, e na tabela periódica ele está localizado no terceiro período. A camada de valência do cálcio é a quarta, e na tabela periódica o cálcio está localizado aqui no quarto período, certo? Outro detalhe para nós percebermos é: o subnível mais energético do berílio é o S2, assim como do magnésio, assim como do cálcio. Então, nós podemos generalizar a distribuição eletrônica para os metais alcalino terrosos da seguinte maneira: NS2, onde N significa a camada de valência, certo?
Quantos elétrons eles possuem na camada de valência? Veja, o berílio tem na camada de valência 2 elétrons, assim como o magnésio e assim como o cálcio. Então tá aqui. Olha que interessante. Os elementos da família 1 têm um elétron na camada de valência. Os elementos da família 2 têm 2 elétrons na camada de valência. Certo? Bom, dando continuidade, nós vamos fazer esse estudo agora para um outro bloco de elementos. Veja, nós estávamos falando dessas duas famílias, metais alcalinos e metais alcalino-terrosos. A gente vai dar um pulo aqui agora e vai para a família de número 13 e as outras que a sucedem, certo? Então, a família 13, chamada família do boro. Vamos tomar como exemplo aqui os dois primeiros elementos, que são boro e alumínio. Bom, pegando os seus números atômicos, nós fazemos as suas distribuições eletrônicas e percebemos o seguinte. A camada de valência do boro é a segunda, e ele tem os subníveis S e P na sua segunda camada, certo? A camada de valência do alumínio é a terceira, e ele tem os subníveis S e P. Perceba, o S tem 2 elétrons e o P tem 1. Lá no alumínio, o S tem 2 elétrons e o P também tem 1. Então, os subníveis e a quantidade de elétrons são iguais. O que muda? Somente qual é a camada de valência. No caso do boro, a camada de valência é a segunda, justamente porque ele está localizado no segundo período. Já no caso do alumínio, ele está localizado no terceiro período e, por isso, a sua camada de valência está aqui, a terceira. Então, nós podemos generalizar a distribuição eletrônica para os elementos da família do boro da seguinte maneira. NS2, NP1, onde N é a camada de valência. Para o boro, N vale 2, para o alumínio, N vale 3. E para os elementos que vierem abaixo deles, nós teremos N igual a 4, N igual a 5 e assim por diante, certo? Agora vamos ver o número de elétrons na camada de valência. Vejam só, eles têm 2 elétrons no subnível S e 1 elétron no subnível P. Somando, nós temos quantos elétrons na camada de valência? 3. Então perceba, elementos da família 13, também chamada família 3A, possuem 3 elétrons na camada de valência. Ok? Bom, agora nós vamos para a família seguinte, a família do carbono, é a família de número 14. Fazendo um pouco mais rápido essa análise, nós temos aqui as distribuições eletrônicas do carbono e do silício. A camada de valência do carbono é a segunda, a camada de valência do silício é a terceira. As suas quantidades de elétrons na camada de valência são 2 elétrons no subnível S e 2 elétrons no subnível P, assim como o silício, observe. 2 elétrons no subnível S, 2 elétrons no subnível P. Então, para generalizar, para todos os elementos da família 14, a distribuição eletrônica em sua camada de valência fica NS2, NP2, certo? Quantos elétrons eles possuem na camada de valência? 2 no S com 2 no P nos dá um total de 4 elétrons na camada de valência. Então, veja lá, família 1, 1 elétron na camada de valência. Família 2, 2 elétrons na camada de valência. Família 13, 3 elétrons na camada de valência. Família 14, 4 elétrons na camada de valência. Nós podemos deduzir, então, que o mesmo se aplica às famílias seguintes. Família 15, quantos elétrons na camada de valência? 5. 16, 6 elétrons. Família 17, 7 elétrons na camada de valência. Família 18, que são os gases nobres, possuem 8 elétrons na camada de valência. Ok? Bom, a gente tem agora um quadrinho aqui que nos mostra basicamente isso que estamos discutindo. Veja lá. Família 1, como é que fica a distribuição na camada de valência? NS1. Família 2, como é que fica a distribuição? NS2, como nós vimos lá atrás, certo? As famílias 13 e 14 nós fizemos agora. Olha lá, NS2, NP1, NS2, NP2. Dando continuidade, veja só. Na família 15, os elementos terão um elétron a mais do que os elementos da família 14. Então, se na família 14 eles tinham no subnível P 2 elétrons, na família 15 eles vão ter um elétron a mais, P3, certo? Família 16 é a família do oxigênio, os calcogênios. Olha lá como é que fica a distribuição, NS2 e NP4. Quantos elétrons eles vão possuir na camada de valência? 2 no S, com 4 no P, nos dá 6 elétrons na camada de valência. Família 17, um elétron a mais, S2P5, somando os dois, certo? Quantos elétrons na camada de valência? 7.
E a família dos gases nobres possui configuração NS2-NP6, somando a quantidade de elétrons dos dois subníveis, eles possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem apenas 2, ok? Então, isso aqui é interessante para nós podermos olhar para um elemento e dizer como seria a sua distribuição eletrônica. Beleza, pessoal? Bom, continuando então, nós vimos que os elementos das famílias 1 e 2 têm o subnível mais energético S. Olha só, ó, famílias 1 e 2, S1 e S2. É o que nós temos aqui, ó. S1 e S2. Nós analisamos essas famílias aqui e vimos que o subnível mais energético de todas elas, olha só, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então o subnível mais energético delas está aqui, ó. Todos eles são P. P1, P2, P3, P4, P5, P6, com exceção do hélio, que tem um subnível mais energético S, ok? Bom, os elementos que estão aqui no centro da tabela periódica possuem o subnível mais energético D. D1, D2, D3, D4 e assim por diante até o D10, com algumas exceções. Enquanto os elementos que estão naquela parte de baixo da tabela periódica possuem o subnível mais energético F, F1, F2, F3, com algumas exceções, ok? Bom, há uma classificação que se aplica aos elementos da tabela periódica que é com base em que bloco eles se encontram. Os elementos que estão localizados nesses dois blocos aqui, ó, S e P, são chamados elementos representativos. Então, o que são elementos representativos? São os elementos das famílias 1 e 2 e de 13 a 18, ok? Os elementos que estão no bloco D, ou seja, aqui no centro da tabela, são chamados de elementos de transição, ou ainda elementos de transição externa, ou seja, das famílias de 3 até 12. E aqueles elementos que estão lá na parte de baixo da tabela periódica, eles se encaixariam todos dentro desses dois quadradinhos aqui, ó. Essa linha inteira aqui se encaixa dentro desse quadradinho, enquanto essa linha inteira aqui se encaixa dentro desse quadradinho. O subnível mais energético deles é F, e por isso eles são chamados de elementos de transição interna. Então essa é uma outra classificação que se aplica aos elementos dentro da tabela periódica, certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa parte teórica. A gente encerra aqui esse primeiro vídeo. E aí nós vamos ter na sequência um outro vídeo, na qual nós vamos fazer alguns exercícios de sala do livro de vocês. Tá joia? Então, você já pode, logo depois desse, dar continuidade ao próximo vídeo. Até lá, abraço!